Muita gente se acostumou a ver em Jesus a imagem de um mártir. Mas ele já veio ao mundo sabendo que iria morrer. Qual o verdadeiro propósito do sacrifício dele na cruz? A gente descobre no próximo bloco. Muita gente se acostumou a ver em Jesus a imagem de um mártir. Não, não era um mártir. Ele já veio ao mundo sabendo que iria morrer. E morrer com um propósito. O seu sacrifício na cruz trouxe o poder da salvação para toda a humanidade. Isto é, para todos que aceitassem esse sacrifício. Depois da Santa Ceia, Jesus se afasta dos discípulos. Ele sabe o que o aguarda. Se retira para o Monte das Oliveiras, onde se ajoelha para orar. Monte das Oliveiras, Jardim do Getsemane. Daqui é possível avistar parte da muralha de Jerusalém e a mesquita do Domo da Rocha, essa com a cúpula dourada, que é onde antes ficava o Templo dos Judeus. Esse é um dos lugares mais visitados e reverenciados aqui da Terra Santa. E a paisagem ainda é muito parecida com há 2000 anos, quando Jesus andou por aqui. Getsemane, em hebraico, quer dizer Jardim da Prensa, a prensa das azeitonas, para extrair o azeite. Aqui, Jesus também foi pressionado num momento de aflição, a ponto de suar sangue. El acto de entender que alguien muere por ti, você entende el valor de la vida de esa persona a través. Y eso se llama, yo me arrepiento hoy, yo tenía que haber muerto en vez de él, y él dio su vida por mí, Deus. Esto es algo muy grande. Logo chega uma multidão no jardim do Getsemane, onde está Jesus. À frente dela, um dos discípulos, Judas, que com um beijo trai o Messias. Eu te saúdo, mestre. Prendam o impostor antes que ele também fuja! Jesus é preso e sofre o castigo na carne. Ele é levado ao sacrifício. Os sacerdotes incitam o povo a pedir a morte de Jesus. Não acho culpa alguma nesse homem. Como não? Não vê o que ele provoca? Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia até aqui. Morte ao impostor! Ele foi desprezado e rejeitado. Homem de dores. Que conhece o sofrimento mais profundo da humanidade. Demos as costas para ele e desviamos o olhar.
foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, ele tomou as nossas enfermidades sobre si. E as nossas doenças pesaram sobre ele. A cruz espera por Jesus. Esse homem nunca fez mal a ninguém. No caminho, uma série de sofrimentos e humilhações. Como podem fazer isso com alguém que não fez nada de errado? Ninguém parecia entender a mensagem trazida por ele. Talvez ele pensasse, olhasse para aquela multidão e falasse, cadê eles? Cadê os 10 leprosos que eu curei? Cadê todos aqueles que eu alimentei, os milhares que eu alimentei com pães e peixes? Onde eles estão nesse momento? Isso Jesus honra. A cruz é levantada com Jesus pregado. Ao lado dele, agonizando, estão 2 ladrões. Um deles duvida da palavra de Jesus. Se você é o Messias, livra a ti mesmo e a nós. Ele poderia ter sido salvo da cruz. Se ele dissesse ao Pai, Pai, eu não quero morrer, eu quero voltar para o céu agora, ele poderia fazer isto. Ele tinha os seus anjos à sua disposição. A sua decisão de enfrentar o pecado até o fim foi realmente a sua fidelidade ao plano de salvação que Deus havia traçado. Já o outro ladrão se arrepende da vida que levou. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Mesmo sem forças, Jesus ainda tem um último pedido de compaixão com a humanidade. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Todo o pecado do mundo, todo o pecado daqueles que já tinham nascido antes dele, dos que estavam ali vivendo com ele naquele momento, e de todos nós que estamos aqui, todos que ainda vão nascer, estivesse depositado sobre ele. Ele ali era o Cordeiro Pascal. Ele ali estava sendo sacrificado de uma vez por toda a humanidade. O plano de Deus é cumprido. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. E este plano custou a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Então Cristo, na cruz, nos dá a oportunidade de aceitarmos o seu sangue, de estarmos libertos do pecado e assim candidatos à imortalidade assim que ele voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus pôde ser sacrificado pela humanidade porque nunca pecou. Se houvesse pecado, sua morte não geraria nenhum efeito, pois ele abrigaria o mal em seu próprio corpo. Que a vida, nossa vida com Deus, volte a ser reconduzida ao que devia ser, às suas origens, para que seja retomada essa aliança com Deus, foi necessário que Jesus morresse. A morte de Jesus é que nos traz a vida.
porque ensinava os seus discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. No terceiro dia depois da morte de Jesus, o plano de Deus se completa. Ele ressuscita. Madalena. A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, também envio a vocês. Recebam o Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus não era apenas um profeta inspirado por Deus. Ele era o próprio Deus falando em forma humana. A morte e ressurreição de Jesus nos traz claramente o que ele veio fazer: punir em seu próprio corpo os males e pecados de toda a humanidade. Por causa do pecado nos seres humanos, todos morreriam eternamente sem salvação. Mas a ressurreição de Jesus mostra que a morte não tem poder sobre ele. E todos os que se arrependerem de seus pecados e em Jesus crer, podem ser perdoados e salvos. E quando olhamos o sofrimento, as tragédias, as desgraças que acontecem na humanidade, parece realmente que Deus nos abandonou. Mas por outro lado, quando vemos a providência divina transformando vidas, tirando pessoas da escravidão do pecado para uma novidade de vida, não tem como negar que Deus ainda atua nesta humanidade. Sou eu mesmo. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.